Agora sim, confirmado a demissão, a saída do chanceler Ernesto Araújo, então nós já vamos saber das consequências das análises com Renato Dias. Nesse instante é Política de Mercado no Ar, da Vida Luz. Muito bem, Renato Dias, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Semana começando aí quente, né? Muitos assuntos para a gente tratar. Muito bem, é assim, a gente estava na expectativa de que o emparedamento que o Centrão está fazendo em torno do presidente Bolsonaro iria respingar realmente no chanceler Ernesto Araújo, foi o que aconteceu. Agora há pouco ele pede demissão e eu quero saber de você, Renato, quais são as consequências. Lembrando que ele afundou, né, se demitiu atirando. É isso, João. O Ernesto Araújo já vinha sendo bombardeado aí há muito tempo, né? Desde lá de trás ele era um alvo dos opositores do governo, chamado da ala ideológica do governo, como se todo governo não tivesse isso, né? Pessoas foram eleitas para colocar em prática aquilo que o presidente representa, né? As ideias que o presidente representa. Quando lá atrás você tinha ex-guerrilheiros, pessoas ligadas aí a movimentos radicais, dentro do governo de Lula e Dilma, por exemplo, dentro do governo do PT, ninguém falava em ala ideológica, né? Bastou entrar alguém de direita para que isso seja visto aí de uma maneira negativa, de uma forma pejorativa. Então, após muita pressão, muito bate-boca, principalmente com a senadora Cátia Abreu, João, do Tocantins, a gente tem até um print aí disso que você falou, do chanceler saindo atirando. Foi confirmado agora há pouco esse pedido de demissão do Ernesto Araújo. Então, um pouco antes de sair, ele publicou uma mensagem relatando um encontro com a Cátia Abreu e dando a entender que, na verdade, existe ali um interesse em torno do 5G, o interesse da China no 5G, isso também é algo já sabido há muito tempo, e que os senadores estariam pressionando para que o Ernesto Araújo não criasse problemas em relação a essa entrada dos chineses no mercado de 5G no Brasil, João. Vamos ler aí a mensagem, o Twitter que o chanceler deixou no ar. Pode colocar, Davi, pode encher a tela aí para a gente ler. No dia 4 de março, disse o chanceler Ernesto Araújo, recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério de Relações Exteriores. Conversa cortês. Pouco ou nada se falou de vacinas. No final, à mesa, disse Cátia Abreu: ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Aí ele escreveu embaixo: não fiz gesto algum, fez agora para denunciar essa tentativa de balcão de negócios em torno da implantação do 5G. É assim que você entende, Renato? Ficou muito claro, João, até porque a senadora Cátia Abreu, depois dessa publicação, ela não desmentiu a informação. Ela levou para um lado, não, eu alertei, porque a China é nosso parceiro comercial, principalmente em relação ao agro e tudo mais, mas ela não negou essa frase aí dita pelo Ernesto Araújo. E a Cátia Abreu, depois disso, começou a atacar, aí sim, mais veementemente o ministro, exigindo a saída dele. Foi criado até um pedido de impeachment, que seria levado ao STF, para que o STF tirasse o ministro por crime de responsabilidade. Aí já misturaram vacina no meio da história, dizendo que ele não colaborou para que o Brasil importasse as vacinas. Enfim, um monte de coisa ali que, no fundo, é uma questão política. E a Cátia Abreu, vamos lembrar, que na eleição do Senado, né, logo em 2019, na primeira eleição para o Senado, para a presidência do Senado desse governo Jair Bolsonaro, ela simplesmente pegou a pasta lá da mesa diretora e saiu correndo para impedir a votação, porque ela era aliada de Renan Calheiros, viu que o Renan ia perder, foi um resultado que estava na cara que ia acontecer, tanto é que depois o Renan acabou desistindo da candidatura e o Davi Alcolumbre foi eleito, mas a Cátia Abreu pegou a pasta lá da mesa e saiu correndo, sumiu com a pasta para interromper os trabalhos. Essa daí agora posa como defensora da democracia, dizendo que o Ernesto era o extremista. Enfim, pediu demissão, né? Nessa saída, ao que consta, ele disse que não quer mais causar problemas ao governo e mais uma baixa para o governo Bolsonaro, né, João? A gente vive dizendo aqui que o presidente, ele tem a cadeira, mas cada vez menos tem o poder. Né? Já saíram outros ministros, primeiro lá atrás
foi o ministro da Educação, Weintraub, e aí agora o que dizem por aí é que o próximo alvo dessa ala é o ministro Ricardo Salles, que também é da tal ala ideológica. Só sobrou o Salles e talvez a Damares, mas a Damares, como não tem tanto poder assim, é um ministério um pouco menos importante na visão aí nos assuntos estratégicos do governo, talvez o próximo seja o Ricardo Salles. Daqui a pouco começa toda aquela história novamente de queimadas, de meio ambiente e tudo mais que a gente está acostumado a ouvir. Vamos ver quem é que vai vir para o lugar, se vai ser alguém indicado pelo Centrão, que seria aí mais uma grande demonstração dessa pressão, né, desse cheque-mate dado contra o governo. Fato é que é mais uma perda aí daquilo que o Bolsonaro prometeu quando foi eleito, João, que ele ia colocar coisas para mudar. E dizem que o Ministério agora está muito cheio de ideologia, João, coisa que ninguém dizia quando a gente apoiava Cuba, Venezuela, fazia obras no exterior para esse pessoal, aí não tinha problema, aí estava tudo certo. Agora que mudou de lado, o pessoal não aguenta e foi tanta pressão que o ministro acabou saindo. Pois é, vamos por partes, né? A senadora Cátia Abreu, né, que, por incrível que possa parecer, foi uma ministra queridinha do agronegócio, enquanto ministra da Agricultura, e aí já no governo Dilma ela se bandeou, mas de saia, mesa, bolsa, tudo para o lado da Dilma, virou a melhor amiga de Dilma. Claro que ela queria ser indicada do PT à presidência da República. Não deu, aí virou aquele poço de mágoa. Agora, com o Centrão, ela voltou ao poder, entre aspas, e causa toda essa celeuma, deixando o governo Bolsonaro emparedado. O nosso cientista político Paulo Moura vai analisar isso, né, Renato? Porque essa tentativa de emparedar o governo Bolsonaro é evidente. Por quê? Porque ele precisa das reformas e sem o Centrão não se aprova nada. Então, como é que faz, né? Como sair dessa sinuca, Renato Dias? Exatamente. É mais um ingrediente aí para causar essa tensão em Brasília, João, que também tem um outro problema muito grande, que é a questão do orçamento. O orçamento foi aprovado na semana passada, nós trouxemos aqui essa notícia, mas há muito questionamento em relação à forma que foi aprovado. Existe a questão das emendas parlamentares de mais de 30 bilhões de reais e tanto a direita, representada pelo Partido Novo, como a oposição, a esquerda, com o PSOL, PT, essa turma toda, estão questionando como é que foi aprovado esse orçamento. A esquerda, João, questiona porque existe ali um corte das despesas obrigatórias, de um pedaço, né, pelo menos, das despesas obrigatórias, o que é uma coisa boa, porque dá aquele maior poder para o governo definir onde é que vai colocar o dinheiro. Já o pessoal do Novo questiona a capacidade de cumprimento desse orçamento, porque existe aí segundo eles, existe uma possibilidade de furar o teto de gastos e de que não tem como esse orçamento fechar da forma que foi aprovado. Esse estresse aí em torno desses números, João, é o que está causando, segundo aí o que eu apurei, essa alta do dólar de hoje. Mais uma vez, a questão fiscal falando alto. Então, tem Ernesto Araújo, tem o orçamento, tem muitas questões políticas aí envolvendo esse início de semana, que promete ser bem turbulento lá em Brasília e já reflete também no mercado, né? A bolsa subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, mas talvez fosse um dia que, se tivesse tudo mais tranquilo, a gente pudesse ter notícias mais positivas na economia, João. Falando em economia, temos aquele nosso quadro, né, de todo dia, trazendo aí um estado. Se você quiser, a gente pode falar disso também, da questão do dinheiro do Covid. Peraí, só antes para completar, são duas coisas, na verdade, né? Porque tem toda essa confusão armada em termos de economia, de continuação das reformas, mas não vamos deixar de dizer que a saída do chanceler Ernesto Araújo desnuda e bota um freio no balcão de negócios que quiseram ou estão tentando fazer em torno da instalação do 5G no Brasil. Também é assunto para Paulo Moura. Agora, para você, para a sua informação e para a informação dos nossos telespectadores, Renato, o Poder 360 está dizendo o seguinte: quem será indicado na vaga de Ernesto Araújo? Cogitou-se até de Fernando Collor, acredite, mas as chances são nulas, segundo apurou o Poder 360. Há 4 nomes citados para a vaga, claro que no campo da especulação. O embaixador de Washington, o Nestor Foster, o embaixador de Paris, Luiz Fernando Serra, o secretário de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha, sempre ele, né? Está sempre lá tapando os buracos, e também o deputado federal, seu amigo, pelo PSL de São Paulo, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança.
O Luiz Felipe é um ótimo deputado, João. Seria um nome aí que eu acho que faria bem essa função. Falaram também de um embaixador que está na França, né? Um nome que agradaria a ala Luiz mais Fernando próxima Serra. aí ao presidente. Vamos aguardar para ver então qual vai ser essa decisão. O importante talvez seja o freio que você comentou aí nessa questão do balcão de negócio e quem sabe, atendendo esse pedido, talvez a gente possa ter como uma moeda de troca também a aprovação das reformas, né? Tentando ser um pouco otimista aí, João, com esse movimento agora da saída do Ernesto Araújo. Muito bem, então agora sim vamos à nossa batida diária aqui do Renato Dias, em cima de querer saber, o Renato, a Procuradoria-Geral da República e o povo brasileiro, onde foi colocado, onde foi parar o dinheiro do Covidão. Estou falando da primeira, do primeiro dinheiro. Hoje a gente resolveu trazer aqui o Tocantins, né, em homenagem à nossa senadora Cátia Abreu. Então temos aí os dados, eu vou ler aqui a minha colinha. Mais de 10 bilhões de reais, João, 10 bilhões e 500 milhões de reais para o Tocantins em 2020, mais de 200 milhões de reais de dívida suspensa, 7,1 bilhões de recursos que foram transferidos do Estado e para os municípios, e também 2,2 bilhões em benefícios ao cidadão, além de 1 bilhão de reais especificamente para a saúde, totalizando aí 10 bilhões e meio para Tocantins. É bastante dinheiro para um estado como Tocantins e a gente quer saber o que é que foi feito, quantos leitos apareceram, quantos hospitais foram construídos ou se esse dinheiro teve algum destino meio misterioso, João, é o que parece. E talvez a Cátia Abreu pudesse também ajudar a fiscalizar isso daí, né? Até agora as informações não chegaram à Procuradoria-Geral da República, ninguém explicou, né? Não tem ainda essa informação da explicação, né? Eu sei que muitos estados pediram uma ampliação do prazo, né, que era até dia 19, já faz tempo, né, que expirou esse prazo, e a gente segue aqui, mas a imprensa em geral não dá muita bola para isso, João. Ao contrário, pede mais dinheiro, continua culpando exclusivamente o governo federal, que não tinha autonomia para tomar essas decisões, né? Só tinha autonomia para mandar o dinheiro para os estados e municípios. O dinheiro foi, mas pelo que a gente está vendo, nada foi feito, infelizmente. Para dar uma notícia boa, João, foi batido o recorde de vacinação diária, mais uma vez, mais de 1 milhão de vacinas foram administradas na sexta-feira. A gente espera que isso comece a fazer efeito rápido para poder retomar a economia e, obviamente, para que a gente tenha aí menos mortes, salvar também a saúde das pessoas, porque realmente a gente está num momento bem complicado em relação a isso. Ok, Renato Dias, muito obrigado pela sua participação por hoje. A gente vai continuar cobrando, porque a desculpa não tem leitos de UTI, mas só o Tocantins, que é um estado quase que vazio de gente, né? 10 bi, cadê? Então, mais informações... Essa é a pergunta. Mais informações da equipe do Renato Dias no www.politicos.org.br e no ranking dos políticos, onde ele está acompanhando, inclusive, a trajetória da senadora Cátia Abreu. Ele vai trazer mais informações. Renato, muito obrigado, até amanhã. Um abraço, até amanhã.